Conheço os salesianos desde os meus 9 anos. 9 anos. Eu entrei nos salesianos em 88. Atualmente é o diretor das escolas. Diretor pedagógico dos salesianos do Porto. Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas no Pátio. Hoje, neste pátio, sala de aula. Estamos nos Salesianos do Porto e viemos conversar com Marco Silva. Marco, quando é que conheceste o pátio? Eu conheci o pátio quando tinha 9 anos e fui para os salesianos de Poiares. Portanto, comecei os meus estudos depois do primeiro ciclo em Poiares da Régua. Portanto, e o pátio foi lá, aluno interno. E dessa tua experiência desde pequenino, não é? Desde os 9 anos, como tu disseste, que recordações ou que figuras te marcam ainda hoje para o teu trabalho enquanto coordenador, enquanto professor, enquanto salesiano atual nos dias de hoje? Olha, nós éramos muito pequeninos, éramos muitos alunos internos, porque na altura o colégio recebia também alguns alunos ali das aldeias. E, portanto, aquilo tínhamos um horário muito preenchido, mas havia sempre uma tarde livre, penso que era às quartas-feiras, e às quartas-feiras a escola, portanto, vivia intensamente o pátio. Porquê? Porque nos organizávamos, havia imensas atividades, desde culturais, desportivas, e, portanto, todos os alunos eram envolvidos e era muito giro porque cada um dava o melhor de si, cada um trabalhava muitas competências, porque eram equipas que se faziam para não só ocuparmos o tempo, mas também para nos conhecermos uns aos outros e para crescermos. Era giro. Com a presença dos salesianos sempre, salesianos que já não estão entre nós, mas dos quais eu tenho recordações muito giras, nomeadamente o Padre Nuno, que era alguém que, com cerca já que é dos seus 50, 60 anos, era um desportista espetacular. Depois tínhamos os assistentes, não é? Que eram salesianos que estavam na sua fase ali do tirocínio, que eram responsáveis por toda aquela dinâmica, mas era muito engraçado. Aos sábados, os alunos internos, portanto, tinham também a rotina de sair do colégio e fazer grandes caminhadas à imagem de Dom Bosco. E percorríamos aquelas aldeias todas, percorríamos os campos, percorríamos as vinhas, era muito giro, e fazíamos-lo em conjunto com todos os alunos internos e depois terminávamos essa rotina sempre com os grandes banhos e com as mudanças depois das camaradas, com as limpezas, era uma coisa gira, muito gira. E que instrumentos ou utensílios ainda te permanecem dessa altura e que utilizas hoje no teu trabalho? Olha, pronto, eu acho que uma das coisas que me ficou foi a proximidade com os alunos, né? Aquela conversa ao ouvido típica de Dom Bosco, acho que é muito importante no nosso dia-a-dia. Nós conseguimos tocar os alunos sem os prender, ok? Fazendo assim algumas abordagens pessoais que às vezes são cruciais para que os miúdos retomem, que se animem, que se motivem. Acho que isso é importante, porque essas abordagens são muito personalizadas, né? E mostra que nós conhecemos as pessoas, que estamos atentos, né? Que conseguimos percorrer ali o seu coração, toda a sua inteligência emocional, e isso é importante. É algo que é muito querido a São João Bosco. E que desafios colocas hoje no pátio em relação àquilo que viveste em jovem, por assim dizer? Pois, hoje o pátio tem muitos concorrentes. Temos o pátio digital, que é um desafio para nós, né? E esse pátio digital, e agora com a pandemia, portanto, foi um convite para o qual os alunos tiveram que ir, porque a pandemia levou os alunos para um pátio que eles gostam bastante. E hoje, quando eles voltam ao pátio presencial, têm muita dificuldade em sociabilizar. E esse é um grande desafio para nós. Competir hoje com esse pátio digital é... De qualquer forma, é um local onde temos de estar mais presentes. Sim, temos de estar mais presentes. Aliás, nós temos visto a Fundação, nas suas diversas áreas, tem apostado muito nisso.
tem feito investimentos interessantes para que, portanto, os jovens também possam, portanto, percorrer as nossas redes, ter uma valorização, fazer uma valorização do conteúdo, poder partilhá-lo, poder opinar, pronto, mas perceber ali a mensagem que está dentro das redes onde nós nos situamos e pronto, e temos que cada vez mais ser competitivos porque os standards das redes são muito exigentes, porque é a imagem, é a música, é a velocidade, é o ritmo, portanto há aqui muitas características que nós temos que acompanhar e é um desafio para nós isso, saber comunicar. E em termos de pátio, da tua preferência, preferes o pátio sala de aula ou o pátio recreio? Olha, é claro, eu como professor prefiro o pátio sala de aula, não é? A sala de aula hoje é um grande desafio também, não é? Porque hoje cada vez mais nós reconhecemos que os alunos são todos diferentes, com ritmos, velocidades, com idiosincrasias, todas elas muito especiais e nós temos que estar atentos. Nós, enquanto equipa educativa, aproveito para dizer isto, estamos a tentar atualizar a nossa proposta e esta atualização foi o quê? Foi um beber às fontes, foi ir aos episódios de São João Bosco, aqueles episódios mais tipicamente pedagógicos e perceber hoje, com base nas ciências da educação, nas neurociências, neste desenvolvimento académico que nós temos, dotar aquela parte, vá lá, mais didática, não é? E convidar os professores a fazer essa ponte, não é? Dizemos assim, hoje com as ferramentas que tens e com a experiência que São João Bosco te deu, não é? Como é que tu podes chegar ao aluno, não é? E isso é um desafio muito grande. Para além disso, hoje a sala de aula já não são estas paredes, não é? Portanto, há aqui uma ampliação de horizontes, nós temos que perceber que conhecimentos é que os alunos trazem de fora para dentro e sabê-los introduzir, sabê-los aproveitar. Portanto, são desafios que estão a acontecer a uma velocidade muito grande, o tempo é muito incerto, não é? Os currículos estão desajustados, que é outro desafio que nós também temos que... Porque as intencionalidades comunicativas e didáticas são completamente diferentes e são muitos desafios a acontecer ao mesmo tempo, que nós professores também temos que os saber identificar para mudarmos o nosso papel, porque esta questão de transmissor de coisas e os miúdos fazerem aprendizagem por recepção, nem sempre nem nunca. E nós temos que ter outro tipo de abordagens para potenciar aquilo que os alunos já trazem, que é muito. Vamos saltar ao nosso tema final, que é a Jornada Mundial da Juventude. Perguntava, já participaste em alguma? Não, infelizmente nunca participei em nenhuma, porque os meus afazeres nem sempre me permitiram isso. Marco, então vou-te fazer 3 questões muito simples, queria que fosses um bocado conciso, se conseguires responder com uma palavra melhor. O que é ser nesta Jornada Mundial da Juventude? O que é que eu quero ser? Epá, isso é uma pergunta, o que é que eu quero ser? Quero ser curioso. Muito bem, e o que é que queres ver? O que é que eu quero ver? Ver. O que é que eu quero ver? Eu quero ver o horizonte. Ok, e o que é que queres que nasça? Profundidade. Ok. Marco, qual era o teu sonho aos 9 anos? Epá, o meu sonho aos 9 anos. O meu sonho aos 9 anos. Olha, eu acho que o meu sonho aos 9 anos era ser locutor de rádio. Muito bem. Okay. E de que melhor maneira de acabar este programa? E sabes, e vou-te dizer, eu fui algumas vezes locutor de rádio. Sim. Chamava-se a RDS, que era a rádio que nós tínhamos nos Salesianos de Poiares, sim. A convite do Padre Rui Alberto. E muitas das vezes acordei os meus colegas com esse bichinho. Portanto, aos 9 anos eu queria ser mesmo locutor de rádio. Muito e ainda hoje, pá, tenho esse bicho. Olha, que melhor maneira de acabarmos esta tua partilha e agradecendo esta referência da Rádio Salesiana, que tem essa origem da Rádio Juventude Salesiana, que tem de emissores e que é ouvida, este programa passa nesses emissores da Régua, Lijó, Boticas e claro, também na zona do entroncamento. Marco, mais uma vez obrigado. Nada, obrigado. Que esta partilha realmente chegue a jovens e a agentes de pastoral e a todos aqueles que se interessam
por estas temáticas e pelo pátio. Que consigamos fazer no outro aquilo que São João Bosco queria fazer dos jovens, bons cristãos e honestos cidadãos. Até para a semana, até breve e muito obrigado. Obrigado e felicidades para a vossa rubrica. Obrigado, okay? Marco. Bom trabalho. Obrigado.